você vai conhecer a história de um dos serial killers mais aterrorizantes dos Estados Unidos, o Richard Ramirez, mais conhecido como Night Stalker. Ele entrava nas casas de uma forma aleatória, ele estuprava, espancava e matava, e deixou um rastro de puro terror por toda a Califórnia. Então bora falar um pouquinho sobre esse assassino que, na minha opinião, é um dos piores. Pentagrams on walls. It just keeps getting creepier. He waited until he saw the fear in her eyes, then he shot her. What causes a person to do what he does? I said, I won't scream. I swear upon God. And he said, swear upon Satan. You could sense it. There's evil in that man. It's a cruel, cruel summer. O Richard Ramirez, ele não nasceu como um monstro, mas ele foi moldado para se tornar um. O pai do Richard era abusivo e, para repreendê-lo, ele amarrava ele uma cruz no cemitério à noite. E na infância ele teve contato direto com o primo, o Mike Ramirez, um veterano do Vietnã, que adorava mostrar fotos de mulheres sendo torturadas e mortas por ele durante a guerra. E esse primo era como um herói pro Richard, e tudo ficou ainda pior quando o Mike, o primo, matou a própria esposa com um tiro na frente do Richard. Eu acredito que isso tenha destruído qualquer limite moral que ele tinha. Dia 17 de março de 1985, o terror começa. O Richard segue duas mulheres, a Dauli Okazaki e a Maria Hernandes. Então ele está dentro da casa, a Dauli sabe que tem alguém ali, mas está tudo escuro e ela não consegue visualizar aonde ele estava. Então ela se esconde atrás de um armário na cozinha. E para ver aonde ele estava, ela coloca as mãos em cima desse balcão e o próximo passo era erguer a cabeça. Mas ele vê que ela coloca as mãos, então ele deduz que ela irá colocar a cabeça. E quando ela coloca, ele dá um tiro na testa dela. Então, para mim, imaginar essa cena é terrível. Já a Maria tenta se esconder na garagem, mas ela escuta um barulho e quando ela vira, ela dá de cara com ele. Ela ergue as mãos com tudo que ela tinha, chave, bolsa. Ele atira, só que essa bala, ela ricocheteia nas chaves dela, então não acerta nela. Mas com o baque, ela cai no chão e ali ela fica se fingindo de morta. Ele arrasta o corpo para tirar da frente dele e sai. Então ela escuta essa porta se fechando, ela se levanta e sai pela garagem. Então é a casa, ela sai pela garagem, dá uma volta em um beco na lateral da casa para sair na porta da frente, acreditando que ele jamais sairia por lá. Só que quando ela dá a volta, ela dá de cara com ele de novo saindo pela porta da frente. Ele vê ela ergue as mãos e fala: você já atirou em mim uma vez, você não vai atirar de novo. Então ele desiste e vai embora. Richard, ele atacava durante a noite, durante a madrugada. Ele entrava por portas ou janelas, qualquer local que estivesse destrancado e de fácil acesso. Não tinha uma ligação entre as vítimas, então não tinha um padrão, era completamente aleatório. Ele foi ligado a mais de 25 crimes, entre eles assassinato, tentativa, estupro e sequestro. Eu não vou conseguir contar todos os crimes, mas eu quero contar mais dois, que são os que mais me marcaram. No dia 7 de julho de 1985, o Richard ele entra na casa da Joyce Nelson, uma senhora de 60 anos. Ele tenta dominar ela, tenta estuprar ela, mas ela luta com todas as forças, então ele não consegue. Com raiva, ele mata e sai da casa sem conseguir concluir o que realmente ele queria ter feito. No depoimento do Netflix, a neta conta um pouco sobre ela, fala que ela sempre foi uma mulher muito forte, muito independente, e o filho conta sobre o medo que ela sempre teve de ser estuprada, então isso justifica a força com que ela lutou contra ele. Outra cena terrível foi a das irmãs. A Mabel, de 83 anos, ela foi amarrada, torturada e espancada com um martelo e ela não resistiu. Já a Florence, a irmã dela, também foi espancada, mas ela conseguiu sair com vida.
notaram que em quase todas as cenas de crimes tinha uma pegada de tênis à via, então eles conseguiram, através dessa pegada, conectar os casos e eles descobriram que tinha um sequestrador que estava sequestrando crianças e também tinha a mesma pegada do mesmo tênis. Então o Richard também está sequestrando crianças e eu vou contar um desses casos. A Anastácia, ela foi sequestrada quando ela tinha 6 anos e ela estava dormindo. Ele consegue tirar ela da casa por uma janela. Ele coloca ela dentro do carro e até esse momento ela conta que não estava com medo porque ele parecia familiar. Até o momento que ele pede para ela abrir o porta-luvas e ela vê que tem uma arma lá dentro. Então ela começa a sentir medo. Eles chegam em um local, ele coloca ela dentro de uma mochila, entra com ela e é lá que ele começa com os abusos. Ela conta que ela sempre pedia para ir até o banheiro, porque era nesse momento que ele parava com tudo. Quando ele se sente satisfeito, ele faz a mesma coisa, coloca ela dentro de uma mochila, põe ela dentro do carro e ele segue. Eles chegam até um posto de gasolina e então ele fala para ela sair, ligar para emergência ou para os familiares dela e ela faz isso. E teve um momento que os policiais quase conseguiram capturar o Richard. Ele estava em um carro e esse carro foi apreendido, mas o suspeito conseguiu fugir. Então esse carro foi levado para um pátio e lá ficou por um período. Quando os investigadores do caso souberam do que aconteceu, então eles foram até lá para verificar esse carro. Eles viram que tinha um pentagrama desenhado no vidro, mas por conta do sol, tudo que estava no carro tinha sido danificado. Mas tinha um cartão de um dentista que ficava em Chinatown, então eles vão até esse dentista para investigar. O dentista conta que ele atendeu um rapaz que era um pouco suspeito. Ele se identificou como Richard Mena na ficha. Tinha um endereço, mas é óbvio que era falso. Os investigadores levam o raio-x da arcada dentária para um outro dentista. E ele conta que, por conta dos danos, ele deveria estar sentindo muita dor. Então, ele iria retornar ao dentista. Os policiais armam um plano nessa clínica em Chinatown. Eles instalam um botão de segurança. Então, quando o dentista apertasse o botão, os policiais seriam acionados e iriam até a clínica. Isso na teoria, porque na prática isso não aconteceu. O suspeito realmente foi até a clínica, o dentista apertou o botão, mas ele não funcionou. Então, às 22h, o dentista ele liga para os investigadores e pergunta por que eles não apareceram. E é nesse momento que eles descobrem que o plano fracassou. A primeira vez que o nome Rick chegou até os policiais foi quando uma mulher ligou para a delegacia dizendo que o seu pai, que vivia nas ruas, havia feito amizade com um homem chamado Rick na rodoviária. E ele suspeitava que o Rick fosse o Night Stalker, porque o Rick lhe havia contado sobre um assassinato de um casal asiático. O Rick disse ao homem que havia usado uma pistola semi-automática calibre 22 para cometer o crime e que ele era de El Paso, mas na época o público não sabia o tipo de arma que estava sendo usada. O pai havia recebido a arma e levado para Tijuana. Os policiais recuperaram a arma e encontraram um aparelho de som portátil que havia sido roubada de uma das cenas do crime. Mais uma vez, o nome Rick aparece para os policiais quando o Greg, que era um policial, conta que ele comprou uma pulseira da sogra dele e que essa pulseira poderia ser roubada. Então eles vão até a casa da sogra do Greg para saber mais informações. E ela conta que ganhou essa pulseira do namorado, o Armando, e que ele teria comprado de um amigo que se chamava Rick. Ele usava um boné do AC/DC, uma jaqueta preta e tinha os dentes muito feios. Então aí os policiais começaram a acreditar que ele poderia ser o suspeito que eles estavam procurando. Então eles vão até a casa do Armando para conseguir descobrir quem era essa pessoa. O Armando se recusa em ajudar e o policial até menciona que ele poderia estar ajudando a resolver o caso do Night Stalker, e é aí que ele fica mais bravo, dizendo que o amigo dele não era essa pessoa. Então o policial ele perde a cabeça com essa situação, porque ele queria muito resolver tudo aquilo. Então ele fica bravo e acaba dando um soco no Armando, e quando ele vai dar o segundo,
o Armando fala o nome Richard Ramirez. Então agora o público tinha o nome e a foto da pessoa que estava cometendo esses crimes. Então eles começam a identificar o Richard por onde ele estava passando, até que ele tenta roubar um carro de uma mulher e um homem sai com uma barra de ferro e acerta a cabeça dele. O Richard cai e ele acerta de novo a cabeça e ele pede que a moça pegue uma arma. E quando ela volta com a arma, os policiais aparecem. É nesse momento que o Richard agradece, dizendo que sorte que os policiais chegaram. What have you been arrested for? You ever been arrested before? Danny. I love it. O Richard Ramirez ele não foi julgado pelos crimes contra as crianças, porque eles não queriam expor as vítimas, mas ele foi condenado a 13 assassinatos e por sequestro e tortura. E o que é muito bizarro, durante o julgamento, algumas mulheres iam até lá, elas escreviam cartas porque elas estavam completamente apaixonadas por ele. E a sentença foi pena de morte por câmara de gás, mas ele não chegou a ser executado. Ele morreu no corredor da morte em 2013 por conta de complicações em um linfoma. Being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? Então é isso, esse foi o caso do Richard Ramirez. Como eu falei, tem um documentário lá no Netflix que se chama Night Stalker, então vale muito a pena assistir, vai lá e assiste. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, curte, compartilha. Eu tinha uma meta de 200 inscritos até o final de novembro, mas eu não consegui bater. Então quem sabe eu consiga até o final de dezembro. Sonho meu, quem sabe eu consiga. Então me ajuda a bater essa meta, por favor. Curte, compartilha, enfim, faz tudo o que precisa ser feito. E eu espero que vocês continuem acompanhando os próximos vídeos.